Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a pastora Narubi, da Comunidade Batista Oceânica, em Cabo Frio. E que bom que você está aí, que você separou este tempo, que você fez essa escolha de clicar neste link para ouvir essa mensagem, para conhecer mais de Deus através da Palavra de Deus. Que bom que você fez essa escolha e que nós podemos estar aqui hoje juntos em comunhão e adorando ao Senhor. Amém? Então vamos orar por este momento, para que o Senhor possa preparar o seu coração, o meu coração, a minha vida, para que nós possamos juntos adorar o Senhor, conhecer mais o Senhor por meio da palavra dele. Amém? Vamos pedir para que Ele prepare o nosso coração para este momento, porque todas as vezes que nós decidimos nos colocar diante da presença de Deus, para ouvir a mensagem de Deus, para ler a palavra de Deus, nós temos uma experiência com o Senhor. Então que essa experiência seja única para você hoje e que você possa ter uma experiência mesmo com a presença de Deus e com o poder de Deus na sua vida nesta noite, amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui neste momento, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem nos ajudado a chegar até aqui, Deus. Sabemos que a obra sua nas nossas vidas, ó Deus, escolhermos parar, Deus, tudo e ouvirmos esta mensagem e também conhecermos mais a Ti por meio da Tua palavra. Então, Deus, oramos para que o Senhor venha tocar os nossos corações com poder, com unção. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e peço que o Senhor visite cada pessoa que neste momento parou tudo o que estava fazendo, ó Deus, e escolheu se colocar diante da Tua presença, ó Deus, para ler a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra, para conhecer mais o Senhor por meio da Tua palavra. Que essa seja uma experiência, Pai, em nome de Jesus, única, Deus, com o Teu poder, com o Teu mover, Pai, em nome de Jesus. Visita-nos, ó Pai, e que aqui eu seja apenas uma porta-voz, ó Deus, daquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós, ó Deus, a cada pessoa, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem e também, ó Deus, e fale a mim, Deus, que essa experiência seja também para mim, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, e que tudo, Deus, seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, a mensagem de hoje traz o tema Encontrando uma Nova Vida e uma Nova Alegria. Nós vamos olhar para algumas das experiências hoje dos discípulos Paulo e Silas, na caminhada deles com Cristo, não é? Nós vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 16, pegue a sua Bíblia, a gente coloca os versos, né, na tela, mas é muito importante que você tenha a sua Bíblia com você, ok? Este texto de hoje vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades que nós encontramos na vida, né? Esse texto também pode nos ajudar a crescer em nossa fé, nos motivando a olhar as circunstâncias da vida com os olhos da fé. Então nós vamos ler Atos 16, dos versos 16 ao 40, mas inicialmente a gente vai ler Atos 16, dos versos 16 aos 18. Pegue a sua Bíblia e vamos ler. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Paulo e Silas, então, encontraram uma moça endemoniada por um espírito mau que dia após dia seguia-os gritando, né? Mas olha que interessante, veja o que ela falava sobre eles, como que ela os insultava. Nós vamos ler o verso 17 novamente, olha só. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. E Paulo se aborreceu, pois apesar dela estar falando sim a verdade, ela estava fazendo isso para provocá-los, para irritá-los, dominada por espíritos malignos. Então Paulo ordenou ao espírito maligno para sair no nome de Jesus Cristo. Aí no mesmo instante o espírito
mal saiu. Agora vamos continuar no verso 19. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles o apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre os dois blocos de madeira. Queridas, às vezes a vida é muito dura, né? Trata-se de dois servos do Senhor, dois discípulos que serviam a obra de Deus fielmente, mas eles foram pegos, arrastados até a praça pública, falsamente acusados de causar problema na cidade, humilhados, despidos, surrados severamente com varas, jogados na cadeia com toda a segurança, né, com barras, fechaduras, seus pés foram presos, enfim. Eles estavam presos sob segurança máxima para que eles não escapassem como se eles fossem criminosos perigosos. Mas tudo isso porque eles falavam às pessoas sobre Jesus. E pensar, queridos, que isso ainda hoje é uma realidade. Hoje em dia, centenas de missionários e cristãos são perseguidos ilegalmente, aprisionados, torturados, mortos por sua fé. Mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos por causa da sua fé em Jesus em mais de 60 nações. E isso faz com que os cristãos sejam o grupo religioso mais perseguido do mundo. Glória a Deus, por nossa liberdade religiosa em nosso país, mas nós precisamos orar, queridos, por nossos irmãos que não têm a mesma liberdade que nós e sofrem riscos de morrer, sim, por professarem a sua fé em Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Mas, queridos, por quê? Fica essa pergunta, né? Por que Deus permitiu seus discípulos passarem por isso? Não é? Porque parecia tão clara a orientação e a vontade de Deus para que eles fossem para a Macedônia. Se vocês acompanharem lá desde o verso 1, né, capítulo 16, verso 1, a gente pode perceber que Deus os conduziu o tempo todo para aquele lugar. Até um momento que eles encontraram uma moça chamada Lídia e a família dela receberam eles muito bem, tiveram muitos momentos de alegria. A Bíblia fala que o Senhor abriu a mente dela, a mente da Lídia, para que ela compreendesse o que Paulo dizia e ela e todas as pessoas da casa dela foram batizadas. E aí, agora, tudo isso acontecendo é de deixar a gente confuso. Mas é isso, queridos. A vida é assim. Está indo tudo bem, de repente, recebemos uma má notícia. De repente, não conseguimos aquilo que esperávamos. De repente, perdemos algo ou alguém que estimávamos tanto. E a gente fica assim, né? E agora? O que vou fazer? Fica perdido, né? Paulo e Silas poderiam ter reagido, queridos, a essa situação de várias maneiras. Reclamando, com ódio em seus corações contra aquele guarda da prisão, magoados pela injustiça que eles sofreram. Poderiam ter culpado Deus, né? Por que Deus só deixou a gente chegar até aqui? Se eu só sabia que isso ia acontecer, por que não desviou o nosso caminho? Eles poderiam ter culpado um outro, né? Silas poderia ter falado: olha, se eu não tivesse seguido você, Paulo, eu não estava passando por isso. E aí Paulo podia falar: Silas, você não devia dizer aquilo que você disse. Enfim, poderiam brigar por isso. Eles poderiam ter duvidado de Deus, poderiam ter planejado uma fuga, né? Ou ter ficado tão tristes, depressivos, ou ainda poderiam tomar atitudes impulsivas, com sede de vingança, inventando mentiras, tentando resolver aquela situação com ideias do mundo, entende? Mas sabe, queridos, como que esses dois seguidores de Jesus reagiram ao abuso, à violência, à cadeia, às correntes? Vejam lá no verso 25, vamos ler. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos
escutavam. Queridos, eles reagiram com oração e louvor. Paulo e Silas estavam orando, como eles costumavam fazer sempre, né? Orar era um hábito deles. E naquele momento tão difícil, eles continuaram a fazer o que eles estavam acostumados a fazer, entende? Veja lá no verso 16, a gente vê como eles estavam acostumados a ir para o lugar da oração. Olha, certo dia, quando estava indo para o lugar de oração. Então a gente percebe que isso era um hábito deles. Paulo e Silas estavam cantando hinos a Deus, reagindo àquelas dificuldades que eles estavam passando com louvores a Deus, proclamando a grandeza de Deus, sua fidelidade, seu amor. Mas como, né? Como que eles poderiam cantar em um momento como aquele? Sabe? Essa é a resposta natural de verdadeiros adoradores, de verdadeiros seguidores de Jesus que mantêm um relacionamento com Deus vivo e constante. Com certeza, queridos, eles estavam cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Eles sabiam que Deus não havia esquecido eles sabiam que Deus era bom, sempre bom, que Deus estava no controle, eles sabiam que nem mesmo a morte poderia afastá-los de Deus. E eles viviam à luz deste pensamento, à luz dessa certeza. Sabe de uma coisa, amados? Concentrar-se em Deus muda completamente nossa perspectiva sobre as circunstâncias e sobre as pessoas. Veja o que Paulo disse aos Filipenses numa outra circunstância. Lá em Filipenses capítulo 1 está escrito assim: meus irmãos, Paulo dizendo, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Depois, em Filipenses 1:29, pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Querido, sabe de uma coisa? Quando você pensa assim, você esquece as feridas. Quando você pensa assim, você esquece as injustiças, as perseguições, as calúnias contra você. Enquanto estava na prisão, em Roma, Paulo escreveu, por isso eu estou preso, porque eu sirvo a Jesus Cristo. Ele sabia o porquê que ele estava na prisão. Ele não era um prisioneiro do governo. A expressão de Paulo, queridos, e a sua reação quanto às dificuldades demonstrava que para ele era uma honra servir e sofrer por Jesus. O fato é que a fé em Cristo nos dá outra perspectiva das pessoas e das circunstâncias, amém? Paulo e Silas, eles estavam cheios de fé, eles também estavam cheios do Espírito Santo. E o nosso louvor, queridos, mesmo na pior das circunstâncias que nós podemos enfrentar, é um convite à presença e ao poder de Deus em nossas vidas. Então, quer uma dica? Aprenda um louvor. Aprenda um louvor para você cantar em dias difíceis. Não é? Hoje nós temos a facilidade do celular, baixe um louvor, acesse o YouTube, mas aprenda louvores, cante louvores, experimente começar a louvar a Deus nas dificuldades. A palavra de Deus nos incentiva, vamos ler em Efésios, está escrito, cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Glória a Deus. Queridos, um autor e pastor chamado Charles Swindoll, ele disse, uma vez ele escreveu assim, a vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage. Pense nisso. Como que você reage a um tratamento injusto ou a tempos difíceis? Porque, queridos, Paulo e Silas, eles reagiram orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram. Imagine uma prisão. Geralmente os reclusos, fazem muito barulho, os guardas também gritam, enfim. Prisão não é um dos lugares mais silenciosos e tranquilos. Mas parece que aqueles louvores chamou a atenção daqueles prisioneiros que escutavam os apóstolos. Amados, preste atenção numa coisa. Escuta isso.
tem pessoas escutando e observando a forma como você reage às circunstâncias da vida. O que os seus colegas, o que os membros da sua família, o que os seus vizinhos veem em sua vida quando você enfrenta um problema ou quando você atravessa uma tempestade. O que eles aprendem sobre a sua fé. Porque, queridos cristãos cheios de fé e cheios do Espírito Santo vão continuar gratos e vão continuar louvando no meio das dificuldades. Amém? Que essa seja a sua reação. Louvor, adoração, gratidão, independentemente do que você está passando, em nome de Jesus. Vamos ler agora o verso 26, está escrito assim: de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Queridos, que lindo, Deus responde. Parece que enquanto eles estavam orando e cantando, o chão começou a tremer tanto que abalou os alicerces daquela cadeia. As portas se abriram, as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Quando oramos com fé e sinceridade, amados, Deus responde, Deus ouve. Mas existe um segredinho para obtermos as respostas de nossa oração. E em Tiago 4 nós encontramos essa chave, está escrito assim, ó: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, orações que fazem a diferença são feitas por aqueles que escolheram obedecer a palavra de Deus. Com certeza, Paulo e Silas, eles não estavam esperando aquela resposta do Senhor. Eu acredito mesmo que eles louvaram e oraram porque eles tinham uma completa comunhão e unidade com Deus. E esse foi o modo como eles responderam àquela dificuldade, àquela situação. O objetivo de nossas orações, amados, não deve ser somente o de obter respostas ou coisas de Deus, mas sim ter uma perfeita e completa unidade com Ele. Se orarmos apenas porque nós queremos obter respostas, nos tornaremos rebeldes, zangados com Deus. Então nós devemos aprender a confiar em Deus mesmo quando Ele estiver em silêncio. Lembram na semana passada quando nós falamos sobre a importância de respeitarmos o silêncio de Deus? Nós, queridos, recebemos uma resposta para toda a oração que nós fazemos, mas a resposta nem sempre é o que queremos ouvir, ou nem sempre vem no momento que nós esperamos, não é? Porque o Senhor diz em Isaías que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus, amém? Então, nem sempre o Senhor vai responder aquilo que nós esperamos e nem sempre Ele vai responder na hora que nós estamos esperando, amém? Agora vamos para o verso 27 e 28 de Atos 16. Está escrito assim: aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui. Queridos, por que Paulo e Silas não fugiram? Porque, afinal, aquela era uma grande oportunidade, né? As correntes se arrebentaram, as portas se abriram, as celas se abriram, enfim, por que eles não aproveitaram para fugir? Paulo e Silas, amados, eles eram homens de Deus que ouviam Deus. E certamente eles entenderam que o milagre tinha um motivo maior do que as suas liberdades, mas sim a liberdade do carcereiro. Porque conforto não é o maior propósito de Deus para nós como cristãos. Jesus não quer que ninguém morra, mas o seu propósito maior é libertar os cativos e salvá-los. Paulo e Silas estavam acorrentados fisicamente, mas aquele carcereiro estava acorrentado espiritualmente, entende? O carcereiro puxou sua espada para se matar, porque naquela época os carcereiros eles eram responsáveis pelos prisioneiros. Se os prisioneiros fugissem, eles eram considerados culpados e castigados com a morte mesmo, eles seriam mortos por isso. A Bíblia não conta, mas eu acredito que os outros prisioneiros não tenham fugido, eu acredito até que eles possam ter crido em Deus depois daquela experiência, não é? Olha lá no verso 29 até o 33, vamos ler. Aí o carcereiro pediu
que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Então ele perguntou, ao carcereiro, o que devo fazer para ser salvo? Você já se fez essa pergunta, Já fez essa pergunta para alguém? Ou alguém já fez essa pergunta para você? Porque essa é uma ótima pergunta, sabia? Uma pergunta muito importante. Eu acredito que o que levou o guarda a fazer aquela pergunta foi porque ele ouviu ou sobre aquela moça endemoniada, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Certamente ele também ouviu os louvores, as orações dos discípulos, e é claro que Deus foi preparando o coração daquele carcereiro, Ninguém vai a Jesus se não for levado, se não for levado pela obra do Pai Eterno. Olha só o que Romanos diz sobre isso. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Talvez Deus esteja preparando o seu coração para você responder a Ele hoje. Amém? Paulo e Silas, queridos, rapidamente responderam para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. E aí então eles continuaram a explicar, A partir do verso 32, eles continuaram a falar a respeito de Jesus Cristo. Paulo e Silas devem ter ficado muito entusiasmados, em compartilhar a verdade com aquele carcereiro, Talvez eles tenham ficado tão felizes que eles nem estavam mais lembrando dos seus ferimentos, das suas dores, queridos, e o carcereiro creu. E tão logo suas atitudes foram bem diferentes. E aquele que havia prendido aqueles discípulos tão cruelmente, prendendo seus pés com troncos, com correntes, como faziam com os criminosos perigosos, agora ele tinha novas atitudes, novos desejos, uma nova vida e uma nova alegria. E no seu interior, um desejo de obedecer e servir. Veja lá no verso 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. A Bíblia conta que todos os familiares do carcereiro também creram. Veja, logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Queridos, batismo é sem dúvida um belo símbolo do que Deus fez em seu coração. Observe que está escrito, logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. O batismo certamente também foi uma resposta da alegria que eles estavam sentindo, porque agora eles criam em Deus e por isso eles foram salvos. Você já foi batizado? Eu não estou me referindo ao batismo de quando você era um bebê, porque esse batismo foi decisão dos seus pais por você. Eu me refiro à decisão de se batizar conscientemente, ou seja, adulto e consciente de que o batismo representa a decisão de fazer uma aliança com Cristo, ou seja, a decisão de ser um seguidor de Jesus, recebendo uma nova vida. Se você ainda não tomou essa decisão, eu gostaria de lhe dizer que não há razão para uma longa espera. Tão logo você tenha recebido a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você pode e deve ser batizado. Se você esperar até ser perfeito ou até ser suficientemente preparado, acredite, você nunca vai se sentir bom o suficiente para o batismo. Então, ouça isso. Quando tudo isso passar e as igrejas puderem abrir para a realização dos seus cultos presenciais, procure uma igreja.
fale com o pastor, diga-lhe que enquanto você estava em quarentena, você ouviu mensagens a respeito da salvação em Cristo Jesus e você creu e agora você deseja ser batizado. E então certamente haverá sim um preparo, um estudo para que você possa entender tudo isso melhor. E no dia do seu batismo, convide os seus amigos, convide seus familiares, não é? Pois trata-se do seu novo nascimento, motivo sim de grande alegria, de celebração, que vai ser um testemunho para todas as pessoas ao seu redor. A fé do carcereiro, queridos, salvou a sua família por causa do seu testemunho. E não porque ele foi salvo e sua família automaticamente foi salva também, não. Cada um dos seus familiares precisava ter fé em Jesus e crer da mesma maneira que ele creu. Então peça a Deus que Ele use a sua vida, use você, para você apresentar Jesus à sua família, aos seus amigos, até para que eles venham crer em Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Agora veja o verso 34. Está escrito assim: o carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Amém, glória a Deus. Quando nós cremos em Cristo, queridos, somos encorajados com uma nova alegria. Você já experimentou a alegria de acreditar em Jesus? Queridos, é difícil definir com palavras essa alegria, mas é uma alegria, é uma felicidade que invade o nosso coração, que nos enche e preenche as nossas vidas, trazendo-nos a certeza do amor de Deus, da alegria do perdão, trazendo a certeza de uma nova esperança, um recomeço com a certeza de um final feliz e a garantia da vida eterna. E se você deseja então experimentar essa nova vida e uma nova alegria, vamos orar. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, através dessa oração, eu quero declarar a minha gratidão a Ti. Agradeço por falar comigo através da Sua palavra, me ensinando sobre Sua vontade, me conduzindo aos Teus caminhos e a fé em Ti como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou grato pela expressão do Seu amor por mim, demonstrado através do Seu sacrifício na cruz, para que eu pudesse ser perdoado, me dando uma nova vida e uma nova alegria. Assim eu coloco a minha fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, que morreu por meus pecados e ressuscitou dos mortos para me dar a vida eterna. Eu quero fazer um compromisso de Te seguir e obedecer a Tua palavra. Ajude-me a crescer como cristão. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Que você possa experimentar todos os dias essa nova vida em Cristo Jesus e essa nova alegria que nós encontramos na presença dEle. Amém? Vamos continuar, queridos, adorando a Deus, amém? Porque nada pode calar um adorador. Vamos orar. Boa semana, queridos. Até semana que vem. Sei que lá estás, se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar.
vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare: nada pode calar uma adorador. Eu que sou um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Eu que sou adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Nada pode impedir o teu louvor, querido, a tua adoração. Adore o Senhor.